Coaching da Criatividade, episódio 50. Você escreve sobre seu processo criativo? Bom, eu escrevo. Na verdade, eu uso lápis, caneta, papel, escrevo várias palavras, vários códigos, também desenho. Meu processo criativo é fundamental esse escrever, esse utilizar o analógico, o escrito, embora eu faça também usando o celular, usando o computador em outros momentos, mas eu escrevo bastante sobre o processo criativo, sobre o meu processo criativo. Escrevo sobre o que eu já fiz, escrevo sobre como eu posso fazer, escrevo sobre ideias que eu vou ter. Ideias que eu vou ter ficou complicado, mas ideias que eu tenho, ideias que eu posso ter. E não é uma viagem a gente falar sobre ideias que eu posso ter, porque às vezes eu não estou pensando sobre algo e quando eu começo a escrever, as ideias aparecem. Isso me ajuda muito no processo. Então, escrever é algo que impõe ao meu processo criativo um pouco mais de força, um pouco mais de poder. E aí eu faço isso. Por exemplo, eu utilizo algumas ferramentas e aplicativos no celular para escrever. Utilizo o Trello para me organizar, para organizar aquilo que eu já criei. Por exemplo, eu tenho anotado todos os podcasts que eu já criei até aqui e todos os seus episódios, né? Não existe só o podcast Coach da Criatividade. Em paralelo, eu acabei criando algumas outras coisas. Eu criei um podcast dos meus programas de rádio, criei um podcast sobre meditação. Isso foi uma viagem, né? Mas uma viagem produtiva e criativa me permiti pesquisar um pouco sobre isso. E aí, antes de eu desenvolver, por exemplo, esses episódios do podcast Meditando com Cerbelo, eu escrevo, né? Eu escrevo sobre quais são os pilares da meditação, pesquisei um pouco sobre isso, criei a minha orientação sobre isso, diferente das que eu havia escutado, ouvido falar, e aí vou escrevendo lá, vou escrevendo sobre isso. E tem algumas técnicas que eu utilizo. Eu falei para vocês, por exemplo, num aplicativo chamado Trello. Eu uso bastante também post-its, né? Mas existem aplicativos com post-its em que você coloca lá os seus quadradinhos, né? As suas colagens mentais e arruma isso. Então eu uso isso bastante, tanto no papel quanto por meio de aplicativos. Os notes, né? As agendas de celular podem ser usadas. Eu usei durante muito tempo da marca LG, tinha um aplicativo de agenda muito interessante, eu usei bastante, inclusive nas palestras e treinamentos, pena que depois eu não consegui usar em outros aparelhos. E aí eu tive que exportar usando alguns outros aplicativos, e hoje eu tomo um pouco mais de cuidado com aonde eu escrevo as coisas para que, se eu mudar de tecnologia, eu não perder. Mas é muito comum você me ver, por exemplo, estar participando de um treinamento de imersão ou algo desse tipo, e eu estou no celular lá anotando que nem louco. Se você olhar e chegar perto, como ali é a coisa mais rápida que eu tenho, você vai ver as minhas anotações, provavelmente você vai ver também algumas fotos, você vai ver alguns desenhos, eu me arrisco a fazer com o dedo, alguns desenhos lá no aplicativo do celular. E quando eu estou no meu estúdio analógico, eu faço muito isso no papel. E gosto de escrever bastante também sobre as coisas que eu já criei. Faço uma lista com algumas das coisas agora, nesse período de quarentena. Agora a gente está praticamente tendo uma autorização para sair dele, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Mas eu pretendo não retirar esse hábito da minha vida de fazer uma anotação das coisas que foram importantes ou que modificaram. Eu tenho alguns caderninhos, né? Vocês sabem que eu sou um pouco aficionado aí por Harry Potter, e eu tenho lá um bloco que eu ganhei de presente da minha filha mais velha,
que tem lá a capa do Harry Potter, mas dentro dele tem várias das minhas viagens criativas. E muito dos meus processos de criação, muitas coisas ainda em andamento. Por exemplo, eu tenho as perguntas até... Nós estamos hoje no podcast no episódio número 50 do podcast Coaching da Criatividade. E eu já tenho as perguntas feitas nesse caderninho, anotadas, até o episódio 82, se não me engano. E a qualquer momento eu vou começar a anotar lá as novas perguntas até chegar à minha proposta inicial, que são as 101 perguntas e as 101 perguntas a serem respondidas. Então, o meu processo criativo ele começa por eu pegar o lápis e o papel ou pegar um aplicativo e os dedos e começar a digitar, mas escrever muito sobre aquilo que eu pretendo criar. Eu sei que dependendo da sua criação, do que você cai em criar de maneira mais efetiva, talvez não seja um hábito seu escrever sobre o seu processo criativo, mas mesmo que seja uma música, a música às vezes mesmo que seja uma melodia, ela aparece a partir de ideias, e talvez você escrever sobre essas ideias, ou mesmo pensar como que eu começo o meu processo criativo. Uma outra dica para uma das coisas que eu utilizo muito no meu processo de escrita é uma ferramenta que eu já até falei aqui no Coaching da Criatividade com vocês. E normalmente nos meus programas de coaching, quase sempre ela aparece. Essa ferramenta é o mapa mental. O mapa mental ele pode ser usado para quase tudo. Ele pode ser usado tanto para eu criar uma espécie de infográfico, né? Ou fazer uma espécie de análise de um processo, de algo que já aconteça. Posso pegar uma ideia central e desenvolver essa ideia para uma nova criação. Posso um monte de coisas, por exemplo, a partir de um mapa mental. Então, para quem é um criador de obras de arte ou de música, ou seja, pensa em criar um mapa mental de como se dá o seu processo criativo, como que ele acontece, escreve sobre isso, utiliza desenhos, imagens, figuras. Se você quiser saber um pouco mais sobre mapa mental, ou se quiser a nossa ajuda num programa de coaching, estamos aqui à disposição, o Márcio Herbella e a equipe de treinadores de dragões, né, Coach Dragons, Dragões Treinadores. A nossa equipe está à disposição para você utilizar esse processo, basta entrar em contato, a gente vê a melhor possibilidade de fazer isso com você. Mas eu escrevo sim, eu escrevo sobre o meu processo criativo, e uma das formas que eu utilizo eu já falei algumas ferramentas aqui, algumas dicas de ferramentas, o mapa mental apenas mais uma delas, e tem algumas outras listas, né? Eu faço muito listas também, crio planos de ação para chegar numa criação de maneira mais detalhada. Então, tem várias técnicas, várias ferramentas que a gente pode utilizar para escrever sobre o processo criativo. Eu faço uso disso. Eu não sei se essa resposta faz sentido para você. Ela faz sentido para mim. E eu te convido a responder. E você? Você escreve sobre o seu processo criativo? Responde. Vamos lá, vamos exercitar a nossa criatividade, a nossa capacidade de responder perguntas que talvez sejam inusitadas para nós. Eu sou Márcio Herbella, sou coach para empresários. E você já sabe, nosso coaching é fora do normal, meu irmão.